Olha esse aviso, você tem até 2030 para você ganhar o máximo de dinheiro que você conseguir, porque depois disso já era, o jogo vai mudar tanto, mas tanto, que muita gente vai acabar sem dinheiro nenhum. Quem tá dizendo isso é um cara chamado Raul Pal. Ele apelidou isso de singularidade econômica. A ideia é muito pesada, porque em menos de 5 anos a inteligência artificial vai mudar tanto o mercado de trabalho, a economia e tudo mais, de um jeito que a gente nem consegue enxergar direito, que vai impactar muito a sua vida. Será que isso vai acontecer mesmo? E o que dá para fazer com o seu dinheiro na prática a partir de hoje mesmo, hein? Se o seu like já tá aí em cima, muito obrigado pela confiança. Isso ajuda demais a gente aqui, né, Bruno? Opa, sininho ligado então. Sensacional. E eu já quero te ouvir. Vai escrevendo aqui, ó. Você acredita que existe uma data marcada para o mundo virar de cabeça para baixo? Escreve aqui, eu acredito, ou se você não bota fé, escreve aí também, que eu vou ler todos os comentários. Pode mandar sem medo. Porque, olha, sempre que um cara muito rico aparece por aí dizendo corre que o tempo tá acabando, o meu primeiro reflexo é estudar o que o cara tá falando e ver também quem que é a figura em questão, né? Tem muita gente falando asneira aí, Exato. Nesse primeiro teste, o cara passou. O tal do Raul Pal não é um maluco de esquina, não. É um britânico que passou anos no mercado financeiro global, tocou um fundo de investimento e hoje comanda uma casa de análise chamada Real Vision. A tese principal dele tem um nome pomposo, The Everything Code, ou Código de Tudo. Olha aí. A ideia é a seguinte, ó, presta atenção. O que empurra o preço de quase todo ativo, ação, por exemplo, né, no mercado acionário, isso no planeta todo é a liquidez, ou seja, a quantidade de dinheiro que os governos e os bancos centrais despejam na praça. O raciocínio é esse aqui, ó, o governo gasta mais do que arrecada, disso você já sabe, e para tapar o buraco, o Banco Central acaba imprimindo dinheiro. E esse dinheiro novo é igual água de rio, né, Bruno? Tem que ir para algum lugar, e esse algum lugar aí, o mar no final da história, que o fluxo de dinheiro corre, é a bolsa, é imóvel, é ouro, é cripto. A gente viu isso muito bem, o que aconteceu depois de 2020, né? A bolsa disparando simplesmente porque o governo inundou a economia de dinheiro, porque forçou as pessoas a ficarem em casa e tinha que dar dinheiro para elas, né? Olha aí no Investidor 10, a bolsa americana subindo praticamente 200% desde aquela época até agora. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, ou melhor, um negócio chamado inteligência artificial. O Paul disse, tô falando Paul para não falar pau, né, Bruno? Porque Paul em inglês, P-A-L, é amigo em inglês, mas é o sobrenome do cara. Vamos falar Paul aqui para quinta série ficar em paz. Ele disse que quando a IA ficar poderosa e barata o bastante, vai virar uma espécie de trabalhador infinito. Uma inteligência que não dorme, não descansa, não pede aumento, não tira férias, não se aposenta. E ele vai além e ele fala em robôs e programas virando a nova população que trabalha na economia. Máquinas que produzem sem parar, que não votam, que não reclamam, que não consomem como a gente. E o que a gente vai fazer? Pois é, vamos falar disso no finalzinho, você tem que ficar aí, que essa é a parte mais importante, independente aqui se o raciocínio do cara tá certo ou não. Tem coisa pra você fazer a partir de hoje. Será que a gente vai ficar de férias? Vai ficar de férias pra sempre? E o problema é o salário pingar, né, mano? É, isso aí. Quando isso pegar no tranco de verdade, a relação entre o trabalho e o dinheiro simplesmente vai se desmanchar. E é esse ponto que ele batizou de singularidade econômica. Eu te explico o que é esse palavrão aí, tá? A ideia é simples, a singularidade é aquele ponto em que uma coisa acelera tanto, mas tanto e tão rápido, você não consegue medir o que vem depois, sabe? O que era uma curva ali começa a subir quase que uma reta. E aí você pensa numa empresa hoje, para produzir mais, o que ela tem que fazer? Contratar mais gente, e mais gente é mais salário, é mais custo, mais chefe para coordenar, tem um freio natural ali no meio do caminho, né? A aposta do Paul é que essa IA aí arranca esse freio, ela tira esse freio da história. E a empresa passa a produzir muito mais sem ter que contratar quase ninguém. A economia cresce, mas o emprego não vai subir na mesma toada, concorda? E ele fecha com um ponto que eu trouxe no começo do vídeo. Depois de mais ou menos 2030, prever a economia e o mercado viraria quase impossível porque tudo está mudando ao mesmo tempo. Como ele diz, tudo em todo lugar de uma só vez. É o colapso do trabalho. É isso aí. Faz sentido? O que você acha? Escreve nos comentários aqui. Eu acho que faz bastante, tá? Mas vamos desesperar com calma aqui, porque falta justamente aquilo que te fez ser inscrito aqui no nosso canal. Bora lá. Falta você deixar eu trabalhar aqui para analisar esse negócio com calma. Vamos lá ver. O primeiro medo
tem razão, tá? Porque tem uma base muito sólida. Olha, a dívida nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, já passou de 39 trilhões de dólares esse ano. Só nos últimos 12 meses ela cresceu quase 3 trilhões. Sabe o que é 3 trilhões, Bruno? Não tenho nem ideia. É mais do que a gente produz no Brasil um ano inteiro, mais que o PIB do Brasil. Que isso. Em um ano, a economia americana pegou essa dívida aí, né? Nos últimos 5 anos foram quase 11 trilhões a mais de dívida americana. E quando você olha esse número, você vê que é um dinheiro que aparece basicamente do nada, né? E dinheiro que aparece do nada tira valor do dinheiro que você tem guardado aí do seu lado. É assim que essa mágica ruim funciona, né? E só de juros dessa dívida, os Estados Unidos estão perto de pagar 1 trilhão de dólares por ano. É juro em cima de juro, é bola de neve, vale também para os governos, né? Sim. Só que no tamanho de um país inteiro por lá. Só tem um detalhe que o produto que sai das impressoras lá de dinheiro americano é o dólar, né? Que é querido e demandado no mundo inteiro, como a gente falou no último vídeo. Porque esse efeito da dívida aumentar pra caramba também tá acontecendo aqui no Brasil. Só que aqui a gente produz real e a inflação oficial por aqui, o IPCA, tá em 4,64% nos últimos 12 meses. Parece pouquinho, né? Mas faz a conta comigo, ó. Se você pegar R$1.000 e deixar parado embaixo do colchão, ou se deixar lá numa conta que não tá rendendo nada, a inflação girando perto de 5% ao ano, em 5 anos, esse dinheiro vira uns R$780 em poder de compra. Olha o que aconteceu, né? Você não torrou 1 centavo e mesmo assim você perdeu mais de R$200. O dinheiro tá lá inteirinho na sua conta, mas na verdade ele sumiu, se você for olhar, né? É o que o Paul chama de debasement, a corrosão da moeda. E nessa parte eu tenho que dizer que ele está coberto de razão. Governo que gasta demais vai destruir o poder de compra de quem trabalha e quem junta com muito esforço. É tudo no nosso, né? E o Trump ainda tem a cara lavada de nem tentar esconder esse plano. Ele chegou a dizer que ama a inflação. Expresse aí os seus sentimentos nos comentários. E aqui no Brasil, a Selic em 14,25% ao ano, um dos juros mais altos do planeta. Juro lá em cima é sinal que a casa está totalmente desarrumada. Então, guarda essa parte, porque ela é verdadeira, tá? A moeda enfraquecendo, a dívida explodindo, dinheiro parado derretendo, nesse ponto o alarme dele tá tocando certinho. Agora, antes de chegar nos deveres de casa, o que você deve fazer aí do seu lado, vamos para a parte menos óbvia aqui. De onde que o Raul Paul escorregou? Prever uma data certa para qualquer coisa, eu diria que é um jogo pelo menos perigoso, né? E o Paul gosta de fazer isso, Brunão. Ele já escorregou feio por aí, dando uma de Márcia sensitiva aí da vida. Ele cravou. Agora tá tendo de bom, é isso? Na minha época era mãe de Ná. Tem o primo rico não, tem o... Olha só, falei errado. Tem o pai rico, pai pobre lá, como é que chama? O Kiyosaki, a gente falando nesse vídeo. Mas não vai cortar essa parte do primo rico, não ficou bom demais, não sei porquê. Ele cravou que a cripto, o Paul, né? Volta pro Paul, Bruno. Cravou... Não tem nada com isso, hein? Cravou que a cripto ia bater 1 bilhão de usuários até o fim do ano passado e deu certo? Não, né? Chegou a 740 milhões e olha que essa é a conta mais generosa que existe, tá? E também já bateu forte numa moeda chamada XRP, ele chamou de moeda fraca e pouco tempo depois teve que aparecer publicamente e falar, gente, errei, fui Neymar, fui moleque. Mas um capítulo da série é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. E ser um guru não vai aumentar a sua chance de fazer dar certo, infelizmente, né? E falando em chutes, tem mais chute dele, Bruno. Vamos lá. A tese dele é que as criptomoedas vão superar a tecnologia e a tecnologia vai superar as outras ações, como o Bitcoin sendo a estrela principal, e ele mandou a braba. Disse que a moeda vai custar, olha, anota essa aí, meu amigo. Vamos lá. A moeda, o Bitcoin, vai custar 450 mil dólares por Bitcoin ainda nesse ciclo em 2026. Que isso? Que isso, hein? Nossa senhora, se você comprar hoje, então... Ó, 2026 não acabou ainda, Bruno. Mas vai ter que crescer um pouquinho, né? Estamos nos 60 mil e poucos ali, para 450 tem chão, né? O que você acha? Tudo bem que ele disse que isso vai acontecer se os bancos centrais voltarem a injetar liquidez até o fim do ano. Sim. O tal do si é que pega, né, cara? Mas ele vem falando desse super ciclo do Bitcoin ainda esse ano, sempre com alguma ressalva, claro, né? Agora vamos ver o outro lado, o fim do emprego. O Fórum Econômico Mundial, aquele lá do você não vai ter nada e será feliz, lembra dele? Veja como é bom pra você. Veja como é bom. Tudo bem que não é o posicionamento oficial do fórum, mas teve alguém lá que falou essa barbaridade aí. E também do grande reset, né, que o tradutor nosso aqui, eu sempre coloco aqui o traduzido para pôr os print na tela, ele traduziu como o ótimo reset. O ótimo reset. Que great, né? Nossa, verdade. Veja como isso é bom para você, é ótimo mesmo. O ótimo reset. E tem gente que até hoje acha que isso aí é papo de chapéu de alumínio, né?
Vamos ver se o YouTube não marca também esse vídeo. Então, né? cara. Só porque falamos essa palavra. Credo. A gente fez até um vídeo aqui, épocas áureas do canal, né? Que a gente fazia umas animações. Eu não sei se esse vídeo é da época, do Great Reset. Se o Bruno achar, vai pôr pra você depois. Enfim, o fórum fez um estudo enorme, ouvindo mais de 1.000 empresas grandes pelo mundo. E a conta deles para até 2030 é essa. Uns 92 milhões de vagas devem sumir, mas 170 milhões de novas vagas devem aparecer, ou seja, então a pista não tá tão salgada como o querido Paul fez parecer não, né? Vai dar uma reciclada. Reciclado, exatamente. E esse é o seu dever que a gente vai falar já já. Quem que você acha que tá certo, hein? Porque chegamos agora no que interessa de verdade na sua vida, com ou sem singularidade. Pode usar essa palavra aí no almoço de família, o pessoal vai achar que você é inteligente pra caramba. Uma coisa é quase certa, e nisso eu acho que o Paul acertou na mosca ali. Quem só troca dinheiro fazendo uma tarefa que a máquina faz mais rápido e mais barato, tá na zona de risco, viu, meu amigo? Isso eu diria que é indiscutível. E o mesmo estudo do fórum mostra que o buraco é mais embaixo. As funções que mais encolhem são as de escritório, as mais repetitivas, digitação, aquele trabalho de preencher planilha o ano inteiro, que eu vou falar daqui a pouquinho para você, quais que são as funções mais promissoras para o futuro e as que estão caindo também, fica aí. Agora olha o tamanho do estrago, quase 40% das habilidades que a gente usa hoje no trabalho vão estar defasadas até 2030, 4 de cada 10. E além disso, 41% das empresas já falam abertamente, sem vergonha nenhuma, que querem reduzir o time nas áreas onde a IA está assumindo a tarefa. E as outras não assumiram, na verdade, né, Bruno? Simplesmente não falaram. Então o que fazer com tudo isso, meu amigo? Porque o negócio é muito sério, é muito importante, mas o mundo não vai acabar amanhã não, tá? Não precisa correr para cavar um bunker aí no seu quintal não, até porque seu vizinho vai achar que você tá maluco. Do lado do seu dinheiro, o risco é o de sempre, só que tá indo rápido, né? Tá chegando rápido. Então, e dinheiro na poupança você tem ainda, na conta corrente, embaixo do colchão, o governo tá gastando mais e a moeda tá derretendo e a gente fica mais pobre se não investir direito. Se você não tiver uma carteira balanceada que inclusive capte parte desse fluxo aí sendo despejado pelo governo na economia e indo parar justamente nos ativos, nos investimentos, né? Mas eu diria para você, esquece a data, porque ninguém consegue prever o futuro. Não existe uma data no calendário que o mundo tá programado para virar, não é assim. O que importa não é adivinhar o ano exato, é você montar um patrimônio que aguente esse tranco, venha o que vier. Você concorda? Lembra lá dos R$1.000 que viraram 780 debaixo do colchão em 5 anos? Olha o que acontece de forma alternativa se você está do outro lado da mesa. Digamos que você pode esperar até 2032, que é o único jeito seguro de você comprar esse Tesouro IPCA 2032, porque essa parte do dinheiro você tem que levar até o vencimento para você não ter o risco de precisar do dinheiro antes e levar um fumo. Vamos jogar esses mesmos R$1.000 nele, que atualmente está pagando uma inflação mais 8% ao ano. Se a gente considerar 5 anos, esses R$1.000 virariam perto de 1.500 em poder de compra de verdade, já descontada a inflação. Se você não fizer nada, você lembra que o seu dinheiro perderia R$200? Lembra da conta? Com investimento simples é o contrário, você vai ganhar quase 500, é o mesmo dinheiro, só que com uma decisão diferente sua no meio do caminho. E onde que você pode investir? Um ativo que defende da moeda fraca é um caminho, bolsa, ouro, título pagando acima da inflação, como a gente viu, e dá para você considerar sim uma fatia pequena em cripto se você entende o risco e se você aguenta ver aquilo cair sem passar mal, né? Repara aí, fatia pequena, né? All-in não, né? Inclusive parou o povo do all-in aqui depois que caiu 40% aqui o Bitcoin, né? Tem que ter uma posição do tamanho que te deixa dormir de noite, nunca do tamanho que te tira o sono, né? Inclusive nessa parte, olha aí, ó, concordo com o Paul. Ele diz que a pessoa comum deveria alocar pelo menos uma parte do patrimônio em cripto, começando pelo Bitcoin, pela facilidade de uso e ampla disponibilidade. E ele defende aportar um valor fixo todo mês, independente do preço. Eu nunca critiquei o Paul, na verdade, né, mano? Tá certo isso. Nunca critiquei. E importante também considerar ter uma parte do seu patrimônio dolarizada, em ativo lá fora. Você vê que as coisas não são fáceis do lado de lá também, eles vêm imprimindo dólar pra cacete pro lado de lá, mas o barco aqui do nosso lado, do Brasil, costuma balançar bem mais, né? E é importante você salvar pelo menos uma parte do dinheiro das insanidades e maluquices dos nossos políticos por aqui. Mas o ponto mais importante do vídeo, eu sei que um monte de gente saiu antes e vai perder essa parte aqui, meu amigo, a gente deixa o ouro pro final, para ver se vale o seu like aqui, a sua inscrição no canal, como sempre, né? Tesouro do vídeo. O tesouro, a cerejinha ali na ponta do bolo. Como eu sempre falo por aqui, não tem investimento que rende igual ao seu trabalho. Esse é o ponto central que eu queria que você levasse desse vídeo, tá? O que está em jogo aqui? A nossa capacidade de continuar gerando renda frente a esses desafios aí da inteligência artificial. Se quase metade das habilidades vai ficar velha em 5 anos,
A jogada óbvia aí para o seu lado, meu amigo, deveria ser aprender a usar bem a IA em vez de sair desesperado ou correndo aí pelas colinas. Antes de pensar nos investimentos financeiros, é você, o seu trabalho, que está precisando de um bom investimento. Aprender a usar a inteligência artificial dentro do seu trabalho já é muito importante, não importa a sua área. Inclusive, é um desafio nosso aqui, né, Brunão? Cada semana a gente tenta usar de uma maneira que melhore os vídeos aqui para você, né? Ou que deixe mais rápido, né? Exatamente, Trabalhar mais consiga rápido. produzir mais. Inclusive, eu te prometi quais que são as profissões mais em alta e quais que estão caindo. Olha aí o que você acha, ó. Empregos em alta. Trabalhadores agrícolas, motorista de caminhão leve ou de serviço de entrega, desenvolvedores de aplicativo e de softwares e até vendedores de loja, quem diria, hein? E muita atenção se você faz parte desse outro grupo, que são os empregos correndo risco. Caixa de supermercado, assistentes e secretárias, zelador de prédio, contadores e até designers gráficos, Bruno. Tá rolando. Ficou animado ou bateu um desespero, hein? Calma que dá tempo de se adaptar, tá? Desde que você não demore muito para começar. E olha, no fim das contas, eu acho que a tese do Raul Paul lá serviu muito pra gente ali, como se fosse um susto útil, né? A data pode estar errada, o Bitcoin pode cair mais antes de subir, tudo pode acontecer. O apocalipse aí do emprego pode simplesmente não vir do jeito que ele fala, mas a direção para onde ele está apontando o dedo, eu diria que faz muito sentido. Moeda enfraquecendo, tecnologia acelerando e quem fica parado tá pagando a conta dos dois lados, né? Deixando de ganhar dinheiro no trabalho e aquele valor que acumulou perdendo valor ao longo do tempo. E você não precisa acreditar em singularidade nenhuma para você fazer a coisa certa por você e pela sua família. Precisa só olhar o seu dinheiro de hoje e se perguntar uma coisa bem simples. Se o mundo realmente acelerar desse jeito, eu vou estar surfando essa onda ou vou morrer afogado, hein? Me responde nos comentários que eu tô louco para ver a sua resposta. E se você quiser entender por que cresceu tanto o mercado de IA, a ponto das ações estarem repetindo exatamente o mesmo padrão antes das crises mundiais, será que a gente tá vendo um novo problema aqui de crise a caminho? Vem ver nesse vídeo aqui do lado.